Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, especialmente nesse momento, aonde o período de preparação para a catequese, para a crisma, vem se encerrando. Nós vamos falar de modo especial, hoje, sobre o sacramento da crisma, ou o sacramento da confirmação do batismo, que é a mesma coisa. Então, nós vamos explicar um pouco mais sobre este sacramento, o que envolve esse sacramento e quais são as consequências desse sacramento para a sua vida a partir desse momento. Bom, como eu já disse, o sacramento da crisma também pode ser chamado de sacramento da confirmação do batismo. Portanto, é necessário, para que a pessoa se crisme, já ter sido batizada. E aí nós vamos entender um pouco mais desse processo de formação que nós começamos na aula anterior. Tá? Então, o sacramento da crisma em si, ele faz parte do grupo de sacramentos da iniciação cristã. Quais são esses sacramentos? Nós já falamos em um último encontro, né? O batismo, depois vem a primeira Eucaristia e a confirmação do batismo, que é o sacramento da crisma. Então, aqui muitas pessoas discutem isso, por que a Igreja Católica ela batiza as crianças tão jovens, ou até mesmo bebês, porque desde já, desde o nascimento, nós cristãos católicos estamos sim preocupados com a alma, com a formação desse bebê desde a sua concepção. Mas não é um ato que vai passar a vida inteira como se fugisse da vontade daquele bebê ou daquela criança. Mesmo você não tendo tido consentimento do ato do seu batismo, agora, nesse momento, você terá a chance de confirmar, de falar sim, eu concordo, sim, eu creio, sim, eu acredito no processo que meus pais e padrinhos confirmaram ou afirmaram por mim. Então, é nesse momento da crisma aonde você vai dizer, sim, eu acredito no batismo, sim, eu acredito no sim que meus pais e padrinhos muitas vezes deram por mim, sem que eu mesmo tivesse condição de afirmar. E então, esse é o momento, essa é a função da crisma, né? Que é confirmar esse batismo que já aconteceu há um tempo atrás. Bom, então é necessária a consumação da graça batismal, para que haja a crisma é necessário que você já tenha sido batizado, e através da crisma, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja, isso é muito interessante. Nós já fazemos parte, vocês já fazem parte desse campo da igreja, vocês já fazem parte do corpo de Cristo aqui na terra. Mas agora, com a crisma, essa união, né, essa participação ficará ainda mais perfeita. Com o enriquecimento da força do Espírito Santo, vocês terão força para colaborar mais, engajar mais na igreja através dos dons do Espírito Santo. Então, difundir a fé e defendê-la em obras e palavras. Esses são frutos da crisma que nós vamos ver posteriormente. Então, agora, quando você assume, eu creio, tudo aquilo que a igreja afirma por mim, hoje eu concordo com isso, eu abraço a fé, mais uma vez, agora de forma voluntária, eu acredito, eu dou o meu sim. Então, a partir daí, você tem condição de defender de forma mais intensa essas características ou defender a sua própria fé em obras e palavras. Muito bem, o marco inicial para a nossa fé e para a celebração da confirmação é o Pentecostes. O Pentecostes, que foi a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, né? Ou seja, no dia de Pentecostes aconteceu esse evento aonde os discípulos que estavam presos, inseguros, amedrontados, mas firmes em oração, receberam então o Espírito Santo.
né? Então, repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Isso é uma questão muito interessante para você que vai confirmar, que vai participar da confirmação do batismo. Com a efusão do Espírito Santo no dia da sua crisma, esse Espírito Santo estará mais intenso ainda, mais vivo ainda, né, resplandecente no seu coração. Isso não te dará outra característica a não ser começar a falar, a proclamar as maravilhas de Deus, a testemunhar esse Deus também na sua vida. Então, é uma consequência que a gente vê também nos Atos dos Apóstolos, logo após Pentecostes. Pedro sai do Pentecostes já pregando, convertendo, testemunhando o amor de Jesus Cristo na sua vida, o que levou também à transformação na vida das pessoas que estavam à sua volta. Essa é uma função também da crisma na sua vida, né? Então, Pedro declara que a efusão do Espírito Santo é um sinal dos tempos messiânicos, é a ação de Cristo naquele momento nas nossas vidas. Então, o que significa a palavra efusão? Sempre que vocês forem ouvir, também aqui e fora da nossa aula, o termo efusão significa derramamento. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e Maria. Então, nós dizemos que houve uma efusão. O Espírito Santo foi derramado sobre você no dia do seu batismo. Uma efusão aconteceu. E agora, na sua crisma, com a confirmação dada por você, virá novamente um momento de efusão do Espírito Santo. Tá? Então, os que creram na pregação dos apóstolos foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. Então, desde os primórdios da Igreja Católica até hoje, esse evento de efusão, de derramamento do Espírito, de crer no que a Igreja nos ensina, de fé, também é uma premissa para que o Espírito Santo seja derramado sobre aqueles que têm fé, sobre aqueles que acreditam, né? Então, aqui tem uma figura de Pedro que simboliza isso para a gente. O Espírito Santo não só para tê-lo dentro de nós, não só para dizer que estamos cheios, mas é impossível estar cheio do Espírito Santo e não levá-lo, e não testemunhar, e não pregar Jesus Cristo para aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos falar um pouco sobre quais são os eventos muito importantes no dia, né? No dia da crisma. Tem algumas situações que vão acontecer e também algumas características que são importantes também você saber, tá? A origem, então, do sacramento, da confirmação, ela vem perpetuando pela igreja, através da graça de Pentecostes, como nós acabamos de falar. Aqui tem uma figura que ilustra bem isso, né, que é a presença do bispo, que é a pessoa que vai realizar, né, praticamente todos, ou a maioria das vezes, é ele que vai realizar a celebração da crisma, mas pode ser também que, por alguma situação, ele delegue isso a um sacerdote responsável. Então, a imposição das mãos é uma característica muito interessante que acontece desde os primórdios da igreja também. Ou seja, através da mão do bispo, é um sinal de que, através da mão dele, o Espírito Santo virá em efusão sobre aquele que recebe a bênção. Então, a unção, além da imposição das mãos, também tem a unção com o óleo do crisma. Essa unção com o óleo do crisma, até para ilustrar o que o próprio nome cristão significa. O próprio nome cristão significa ungido. Então, desde muito tempo também, desculpa, a igreja usa do óleo do crisma para, além da imposição das mãos, no dia da sua crisma, o óleo, então, irá te ungir. Então, na quinta-feira santa, ou toda quinta-feira santa, esse óleo é preparado. O óleo do crisma é consagrado pelo bispo e esse óleo será usado para celebrações da crisma, como será no caso de vocês, ainda este ano, se Deus quiser, e nas ordenações de sacerdotes e novos bispos. Tá? Então, este óleo do crisma é usado em diversas celebrações e também na celebração da crisma,
juntamente com a imposição de mãos do bispo. Na celebração, pessoal, alguns eventos são marcantes e muito importantes. Uma vez que, como eu disse, lá no batismo, os seus pais e padrinhos afirmaram a fé por você, agora, na sua crisma, é o momento de você, por si só, com a sua própria voz, afirmar a sua fé. Dizer no que você acredita, dizer no que você crê. Então, um dos momentos mais marcantes da celebração, da confirmação da crisma, é a renovação das promessas do batismo e profissão de fé. É nesse momento que você vai dizer de tudo aquilo que você realmente crê, e se você realmente crê, e reafirmar o que já foi assumido no primeiro momento, e também professar a sua fé, que é a oração do creio, uma oração completa do creio que você realizará. No caso de alguns adultos que podem ser crismados, acontece algo automático, né? No momento em que ele é batizado, automaticamente, né, ele recebe imediatamente a confirmação. Então, o adulto que é batizado, ele é imediatamente crismado, porque ele já tem condição de confirmar de forma bem voluntária e clara que ele confirma esse batismo que está recebendo. E aí, automaticamente, já participa da Eucaristia. Então, no caso do adulto que está sendo batizado, é um processo diferente, tá bom? Então, o bispo estende a mão e invoca a efusão do Espírito Santo sobre todos aqueles que estão participando da crisma. Também esse é um momento, como eu disse, mais uma vez revivido desde os primeiros apóstolos, aonde o bispo aqui, que é a pessoa da igreja, ele vai pedir a graça do Espírito Santo sobre todos aqueles que participam da celebração, especialmente daqueles que estão recebendo, então, a efusão, aqueles que estão crismando. A unção do Espírito Santo e do crisma, desculpa, a unção do santo crisma na fonte, então, ela é recebida enquanto o bispo recita a frase: recebe por esse sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Então, essa frase vai ser ouvida por todos vocês quando o bispo, então, ungir a testa de cada um com o santo óleo do crisma. Então, ele vai dizer: recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Bom, então, aqui é os efeitos da confirmação da crisma, ou confirmação do batismo. Como servir melhor a igreja? Como doar melhor a minha vida para a igreja? Essa é a pergunta que você deve se fazer, porque é isso que o Espírito Santo irá incomodar os corações de muitos para realizar. Esse Espírito Santo que recebido, ele precisa também ser doado, precisa ser compartilhado. Então, o crescimento e o aprofundamento da graça batismal é algo que vai acontecer após a crisma de vocês. Além disso, a crisma tende a nos enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, unir-nos mais solidamente a Cristo, ou seja, confirmar essa união em mais, aumentar em nós os dons do Espírito Santo, eu vou falar um pouco disso no próximo tema, ou seja, fortalecer todos aqueles dons infusos que são próprios para a minha salvação, e ainda, para alguns, dar dons especiais para serviço, para servir na comunidade de forma ainda mais intensa. Tornar mais perfeita a nossa vinculação com a igreja e dar força espiritual para difundir e defender a nossa fé. Isso é o porquê da crisma. Esse é o para quê, né? E como você se comportará, quais serão os efeitos da confirmação do crisma na sua vida. Aí, como eu disse, os dons, né? Você está confirmando os dons infusos, os dons recebidos no batismo, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, o temor de Deus e a piedade. Esses dons infusos são próprios desde o nosso batismo, e na crisma nós confirmamos todos eles, porque eles são os responsáveis, o Espírito Santo que nos dá esses dons é responsável pela nossa salvação, a salvação das nossas almas. São através destes dons que eu conseguirei, com a graça de Deus, alcançar um caminho reto na vida e chegar ao céu. Além disso, nesse momento da vida, após esse clamar da efusão do Espírito Santo da crisma, Deus pode conceder-lhes alguns dons específicos, dons de serviço,
dons para serem usados na comunidade, como o dom de língua, interpretação das línguas e profecia, que são chamados dons de inspiração, os dons de revelação, que são os dons do discernimento, palavra de ciência e palavra de sabedoria, e os dons de poder, que são os dons da fé e da cura. Lembro vocês que esses dons são especiais e só serão dados por Deus a cada um, caso seja necessário, para usar a favor de outro, a favor de um membro da comunidade ou de um grupo de membros da comunidade. Portanto, são dons efusos e dons de serviço. Todos esses são dons do Espírito Santo que estão presentes aí na nossa vida, nos fornecendo. Deus vai nos dando esses dons conforme a necessidade que Ele mesmo souber e que Ele vai compreendendo. Então, que essa palavra, né, que esse ensinamento caia nos nossos corações, venha encher a nossa vida e que esse Pentecoste seja presente no momento da crisma e durante toda uma caminhada de vida cristã. Eu agradeço a você pela atenção e vamos fazer a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.